Boa tarde, então, para todos. Para quem está assistindo fora do horário, né, também. Bom dia ou boa noite. E hoje a gente vai falar sobre o carimbó. A gente vai falar sobre essa dança típica que é de uma região aqui do Brasil, a gente vai falar aqui. E é muito interessante. E às vezes a gente conhece o ritmo, alguns movimentos, porque ela foi um pouco difundida por uma banda, que a gente também vai falar aqui um pouquinho. Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso país, né, das nossas danças típicas. A gente já vem falando cada vez um pouquinho sobre essa cultura tão rica que é o Brasil. A gente tem muitas culturas próximas a gente, que a gente às vezes não conhece. E o Brasil é tão grande, com tantos milhões de habitantes, então muitas distantes também, tá? Então, o carimbó é um gênero musical de origem indígena. A gente já falou aqui sobre outras danças, sobre lutas também que têm origem indígena, né? E hoje a gente vem trazer essa dança também que tem uma origem indígena, mas ela foi recebendo influências de outras culturas também, tá? Aqui recebeu influências africanas e portuguesas. Então, a gente tem essa dança, ela é típica da região amazônica, né? Norte do nosso país aí. O carimbó é uma dança cultural do norte e tem sua origem no estado do Pará durante o século. Esse carimbó ele foi muito difundido pela banda Calypso aqui no Brasil. Então, a gente tem a Joelma que trouxe essa dança, alguns movimentos da dança, né? Lógico que ela adaptou para poder formar a sua banda, mas era uma dança qual a gente não conhecia tanto, né? E ela foi, então, esses movimentos do carimbó, o ritmo, então foi bem difundido quando ela começou a fazer sucesso e o Brasil inteiro começou a conhecer melhor, foi quando foi difundido, né? Então, aqui tem a origem no estado do Pará, durante o século XVII, a partir das danças e costumes indígenas. Então, aí a gente está falando da origem, né? Eu já falei um pouco de quando foi, então, difundida agora há pouco tempo, que quando a gente começou a conhecer um pouco melhor, né? Quem não tinha essa relação com a dança, com as danças típicas, regiões, talvez nunca tivesse ouvido falar antes, né? Então agora a gente já está um pouco mais conhecida. Às vezes a gente ouve o nome e acha que não conhece, né? Mas quando a gente fala dessa parte, aí agora, há pouco tempo, então a gente começa a relembrar alguns movimentos, né? O jogo de cabelo, alguns movimentos que são bem típicos, então, que foi agora difundido. O nome é em homenagem ao instrumento musical indígena, curimbó, tambor artesanal, muito usado em apresentações artísticas e religiosas. Então, aqui a gente tem o nome da dança, carimbó, então, em homenagem ao instrumento musical indígena que chama-se curimbó, que é um tambor artesanal. Então, a junção de curi, pau-oco e mbó, né, que seria o bó furado. Então, tem o significado em português de pau que produz o som. Então, essa é a origem da palavra curimbó, que é esse instrumento indígena. Então, ele emite som com o tocar das mãos.
produzido a partir da manipulação de um tronco até que ele fique oco. O curimbó é uma espécie de tambor. Então, vocês veem que é assim, bem artesanal, né? E importante a gente conhecer esses instrumentos, né? Saber que existe, que ainda hoje ainda são utilizados principalmente na região, né, onde nasceu o carimbó, a dança. Então, esse instrumento ainda hoje ainda é feito lá artesanalmente e utilizado por eles. Então, o carimbó tem alguns movimentos giratórios. Então, quando a gente lembra até se vocês nunca viram, né, ou vão lembrar da banda que eu estou falando, da banda Calypso, eles têm muitos movimentos giratórios com o corpo, giratórios com a cabeça, né? Joga cabelo para frente, né? Então, quer dizer, esses movimentos, eles são diferentes de muitas danças que a gente conhece, né? Esses movimentos tão giratórios o tempo todo, né? E o carimbó e o curimbó, que é um instrumento musical que aí a gente tem um nome parecido. É um tambor artesanal, aqui está falando de novo, né? Então, eu vou colar aqui esse slide. É possível perceber a herança dos negros no rebolado da dança, como também se mostra presente no batuque rápido do som do banjo. Eu vou trazer aqui no final dos slides a foto do banjo também, para quem nunca viu, né? O instrumento parece um violão pequenininho, né? Então, é uma dança que vocês, como tudo, eu sempre falo da cultura em movimento, né? A cultura, ela inicia, a gente teve lá a origem indígena e a gente foi sofrendo, então, essas influências aí nessa dança, né? A gente vê, então, o rebolado, o gingado da dança, a gente vê, então, essa herança dos negros, né? E a gente vê também influência de outras culturas, né, como a gente já citou, e isso foi trazendo essa dança até como ela é nos dias de hoje. E ainda, né, com as adaptações que tiveram para ser difundida, a dança ainda sofreu mais adaptações, mais movimento, né? Como eu sempre falo, a cultura ela se movimenta o tempo inteiro. Então, desde a origem até hoje, a gente vê diferenças aí de influências e modificações o tempo todo. Então, por isso que a gente traça essa linha que eu tô falando aqui para vocês, né? Então, aqui o gingado, o rebolado da dança e o batuque também, então, tem essa origem, né? Essa influência dos negros nessa dança que tem origem indígena, tá? E a gente também, como eu falei, tem influência dos europeus, né? Então, tem a flauta, o saxofone e o clarinete. E a formação de casais que giram, né? Também tem essa influência mais europeia na dança, tá? Mais dos europeus. Então, a gente vê aí, conforme foi caminhando, essa cultura foi se movimentando, e a gente vê, então, aí o carimbó de hoje, que foi sofrendo todas essas influências. Então, tem a formação de casais, já tem outros instrumentos, né, que vieram com essa influência. E foi tomando forma, né? Com uma origem ainda incerta, o carimbó começou a ser dançado no estado do Pará, nas cidades de Curuçá e Marapanim. Então, a gente, sempre que eu falo, né, eu tenho trazido nas aulas, tanto online quanto nas aulas presenciais, as origens de muita coisa que a gente conhece,
Então, nas aulas a gente tem trazido brincadeiras, danças, né? Aqui também na cultura em movimento, tanto na presencial também, a gente tem trazido origens e possíveis origens, né? Porque a gente sabe que a origem, às vezes, ela é incerta, né? A gente tem alguns registros de origens, às vezes, diferentes, às vezes de épocas diferentes, né, de séculos diferentes, e às vezes até de locais diferentes, né? Então aqui está falando essas cidades, né, que provavelmente deve ter começado lá, que são os registros que tem. Mas a gente vê que sempre tem aí, às vezes a gente acha algumas origens diferentes em alguns sites, né? Aqui não digo do estado, mas às vezes da cidade, né? Então a gente vê que as origens, a gente às vezes apresenta várias. Aqui no caso do carimbó, não, que é muito característico, né, do Pará. Então o estado sempre vai falar que é do Pará. Mas a gente vê em outras coisas que eu já apresentei, que eu vou apresentar e que a gente tem conversado, que às vezes as origens, a gente acha vários registros de origens diferentes, né? Então, por isso que fala que é uma origem incerta, né? Porque não tem certeza. Às vezes, os registros de outras cidades também, falando que é a origem de lá, né? Então, a gente tem essa. Quando a gente fala de origem, sempre eu falo isso, né? Que a gente às vezes acha alguns registros um pouco diferentes. Acredita-se, portanto, que o carimbó do Pará é uma dança típica que foi trazida ao Brasil pelos escravos americanos. Então, americanos, essa é aqui uma origem, né, que é dada então ao carimbó, que principalmente pelos escravos africanos, ela foi trazida para o Brasil. Então, a gente vê que as origens, né, a gente vê traços africanos, traços europeus, a gente encontra no indígena, né, que é a origem mais essencial, e a gente vê traços, então, de todas essas culturas. E daí, quando a gente começa a traçar a origem, né, a gente começa a ver que existem várias origens. Então, a cultura se movimentando o tempo todo. A cultura não para de se movimentar em nenhum momento. Então, quando uma região, uma cultura, ali ele tem aquele hábito, aquele costume, e ele tem contato com outra cultura, né, que veio de outro país, como a gente está falando aqui, ou de outra região até próxima da gente, muitas vezes. Então, aquela cultura já foi alterada, já foi adaptada, já foi somada, né? Porque aí a gente começa a somar com as culturas que a gente vem, que se apresenta, que a gente conhece diferente, né? Então, se tinha inicialmente ali uma dança indígena e sofrendo influência conforme foi tendo essa interação entre as culturas diferentes e foi acrescentando o que trouxe a nossa dança carimbó, o que ela é hoje. As mulheres colocam flores na cabeça, usam diversos acessórios no pescoço e nos pulsos, que fazem um som ao ritmo do tambor. Então, todos os adereços, eles não só enfeitam, mas também têm o som que emitem ao ritmo do tambor. Então, as pulseiras, os colares, né? Os adereços femininos que fazem esse som. Então, a gente vai lembrar muito também da dança espanhola, que tem as castanholas na mão, por exemplo, né? Que fazem o som também característico da dança. Então, aqui no carimbó também tem o som dos acessórios, desses adornos que são utilizados pelas mulheres, tá? Então, não só para enfeitar, para caracterizar aquela dança, mas também
para trazer esse som para dar a característica da dança. As mulheres ainda utilizam saias bem coloridas e com volume que dão a sensação de muito movimento no momento da dança. Então a gente vê as mulheres, né? Eu vou passar, no final eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, um link para vocês assistirem uma apresentação de carimbó, que é tão linda, né? E vocês vão ver essas roupas coloridas, essas saias, né? As saias são rodadas, totalmente rodadas e coloridas, as mulheres cheias de adereços, né? As flores e as pulseiras e tudo. E o movimento também sempre girando, né? Os movimentos rotatórios, movimento com a cabeça, né? O cabelo jogando para frente. Então, assim, tem as características muito marcantes essa dança. Então, ela dá, a saia também vai dar essa sensação de movimento, né? Porque além do movimento do corpo, tem o movimento da roupa que está levando esse visual da dança tão legal, né? Os homens geralmente utilizam calças brancas com a bainha enrolada, herança herdada dos ancestrais negros também, que dobravam a bainha das calças para realizar os trabalhos nos grandes engenhos. Então, aí mais uma influência também, né, que a gente teve dos negros. Então, isso vai enriquecendo a cultura e vai movimentando a cultura, que é o nosso tema aqui da nossa aula. Esse movimento cultural, né, que vai somando, que vai enriquecendo o tempo todo. Então, é isso que esse enriquecer, né, cultural, que a gente vai estudando e vai entendendo como que ele vai funcionando até chegar no carimbó de hoje, né, que a gente conhece hoje. Quais foram essas modificações todas que aconteceram, né? Que foi esse enriquecimento de cultura que teve essas influências aí. A coreografia do carimbó é desenvolvida em pares. Então, eu falei já que essa dança em pares, ela já tem uma característica mais da Europa, né? Então, para convidar a moça para a dança, o rapaz bate palmas diante dela. As mulheres realizam movimentos circulares com as saias, a dança é executada em uma roda. Então, geralmente a dança é executada em roda, né? E os homens, para tirar as mulheres, batem palma, porque eles dançam também em dupla, que é essa característica das danças que teve influência europeia, tá? E os movimentos circulares sempre, né, gente, com a saia, com o corpo, isso é muito característico do carimbó. E é uma dança muito bonita, eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem também, lógico, para conhecer que isso é muito importante, né? Em 2014, por conta da popularização da dança paraense por decisão unânime, o carimbó foi declarado como patrimônio cultural imaterial do Brasil, no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Além disso, um ano depois, a dança típica do estado paraense recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Então, lembra na primeira aula nossa de cultura em movimento, né, nós falamos sobre as diversas culturas e que a gente tem essa cultura imaterial. A cultura imaterial é aquela que não é uma igreja, uma coisa física, né, uma coisa concreta. A cultura imaterial é essa coisa da dança, da cultura, né, que não, das coisas típicas que não podem ser, não são objetos, né? Então, a dança, ela foi popularizada, como eu falei, e ela foi, né, difundida, e então transformaram, então aqui, declararam, né, a dança carimbó como patrimônio cultural imaterial. Então, é muito legal, porque realmente é uma dança muito interessante, aí que tem essas influências, essa história, e ela está, então, como patrimônio cultural do Brasil. Então, foi uma dança bem legal aí que eu quis trazer para vocês conhecerem. A gente tem alguns tipos de carimbó. Tem o carimbó rural,
praieiro e pastoril. Então, aqui os tipos de carimbó, você vê, são de acordo com a região aonde elas se deram, né? Então, mais rural, né? Mais pastoril. Então, de acordo com as regiões ali, elas têm um tipo um pouco diferente, né? Porque, como eu falo para vocês, a cultura, mesmo sendo uma próxima, muito próxima, né? No mesmo estado, às vezes cidades bem vizinhas, bem próximas, cada um tem a sua característica, né? A sua cultura ali, as suas raízes, né? Então, mesmo sendo uma dança daquele estado, né, do Pará, ainda tem, de acordo com os pedacinhos que ela foi desenvolvendo, ainda tem um pouquinho do pedacinho daquela região, né? Aquela característica de costumes e de valores e de tudo, tá ali representado na dança daquela região. Então, vocês veem, os tipos já são mesmo, já o nome já fala um pouco sobre isso, né? É aquele pedacinho de cada lugar que deu um tipo de carimbó ainda diferente um do outro, né? E assim a gente vai trazendo, cada um vai enriquecendo mais ainda, né? O carimbó. Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês dos instrumentos, né? Então, o banjo, né, que vocês aqui parece esse violãozinho redondo, né? Ele tem um toque diferente que eu trouxe para vocês, uma foto para vocês conhecerem, tá? E eu trouxe aqui o reco-reco também, que é utilizado. Eu trouxe aqui uma foto, embora ele seja utilizado mais até os de madeira, né, que é tudo muito feito, muito artesanal. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês, esse aqui, né? Olha o som dele, né? E olha como se toca. Esse é o reco-reco. Hoje já se utiliza esse também. Embora seja o de madeira, né, artesanal, feito, né, eu trouxe esse daqui para vocês conhecerem, porque foi o que eu encontrei no vídeo para vocês entenderem o que é o reco-reco tão utilizado, embora lá eles usem o artesanal de madeira. Hoje já se usa também esse, né, gente? Aqui eu também trouxe a foto do maracá, né, que são feitos de madeira, né, bem indígena mesmo, né, gente? Quando a gente vai em feiras, né, indígenas, a gente tem o maracá. Então, vocês pela foto, vocês vão ver, né, que ele chacoalha e dentro ele tem, eu não sei exatamente o que tem dentro, tá, gente? Uma curiosidade até, se vocês souberem, põem nos comentários pra gente o que tem dentro do maracá para fazer esse barulho. E a gente tem esse ganzá também, que é esse mais compridinho, né? Antigamente, tudo era feito artesanalmente, né? Ainda hoje se fazem os artesanais. Só que hoje a gente tem opções para comprar os instrumentos e são utilizados também, né, quando está fora do artesanal, né? Então a gente tem também os industrializados para serem utilizados, né? Então é isso. Hoje a gente falou sobre a dança carimbó, tão importante, nosso patrimônio, faz parte do nosso patrimônio, né, imaterial. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um linkzinho agora da dança para assistir essa dança tão gostosa. Uma boa tarde.